Exemplo 4. No exemplo 4, nós temos um circuito onde tem um gerador, tem 2 resistores e tem um capacitor. O gerador fornece, então, energia para o circuito, ok? O que acontece aqui nesse circuito que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar o seguinte: inicialmente, vem uma corrente elétrica muito rápida que vai carregar o capacitor. Quando esse capacitor estiver totalmente carregado, esse resistor vai deixar de funcionar, ok? Então, quando esse capacitor estiver carregado, ele vai deixar de funcionar, esse resistor que está aqui nesse ramo. O que vai acontecer então? O único resistor funcionando, a corrente passará somente por esse resistor aqui, ok? Então, temos que lembrar disso. Agora vamos calcular a intensidade da corrente elétrica fornecida ao circuito pelo gerador. Então, observamos já que aquele resistor que está no mesmo ramo do capacitor, ele não funcionará, tá? Depois que o capacitor estiver carregado. Então, só funcionará esse outro aqui, de 5 ohms. Então, é ele que vai ser utilizado aqui. Então, nós temos a DDP, que no caso é de 20 volts, aqui é o nosso U, né? Nossa DDP. Então, substituindo aqui na fórmula 20, igual a R, que é o valor do resistor, nesse caso só esse, porque aqui ele não funciona. Tá? Então, 5 vezes I. Então, usamos a primeira lei de Ohm. Agora, o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, 20 dividido por 5, nós temos aí uma corrente de 4 amperes. Agora, no item B, nós temos que calcular a energia potencial elétrica armazenada nas placas do capacitor. Já faça uma correção, porque a apostila que eu peguei está com erro de digitação. Tanto que o exercício que eu passei para vocês também está com esse erro. Está pedindo para calcular a carga, tá? E não a energia potencial. Tá? Então, é para calcular a energia potencial. Se vocês calcularem a carga, vocês não vão encontrar alternativa. Então, vamos calcular a energia potencial elétrica armazenada nas placas do capacitor. Então, a fórmula para calcular a energia é esta aqui. Vamos substituir os valores e calcular. Então, a energia vai ser igual a capacidade do capacitor, que observamos lá, que são 6 microfarads. Então, 6 vezes 10 a menos 6, o micro vale 10 a menos 6, vezes a tensão, a DDP, elevado ao quadrado. No caso, a DDP são 20 volts. Então, 20 ao quadrado, dividido por 2. Dá para simplificar aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Que sobrou 20 ao quadrado, 20 vezes 20, que dá 400. Vezes esse 3 aqui, vezes 10 a menos 6. 400 vezes 3 dá 1.200, vezes 10 a menos 6. Isso aqui é dado em joules. Lá nas alternativas, vocês vão ver que está escrito milijoule. Aqui está microjoule. Ó, micro, 10 a menos 6. Mili, 10 a menos 3. Ou seja, para transformar em milijoule, nós temos que caminhar com a vírgula aqui 3 casas, tá? Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 1,2. Como nós caminhamos 3 casas para a esquerda, o número diminuiu. Para compensar essa diminuição, nós vamos somar esses 3 ali. Menos 6 mais 3 dá negativo 3.
joules. E lembrando que o 10 a menos 3 é o mili. Então, isso aqui, 1,2 milijoules.